Olá, eu sou Elza Calazans e você está ouvindo o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade na Zona Oeste. Hoje, 18 de novembro, é o Dia do Conselheiro Tutelar, uma data muito importante para a gente falar sobre o papel, função desses profissionais tão importantes na sociedade. Mas também é a data que a ONU, a Organização das Nações Unidas, oficializou como o Dia para a Prevenção do Abuso e da Violência Sexual Infantil. É uma data importante para se falar sobre o assunto, porque é preciso que as pessoas compreendam a gravidade dessas questões e principalmente saibam como tratar e quando denunciar qualquer suspeita ou identificação de violência contra a criança. Esse tema não pode ser abordado mais como um tabu. Por vezes a gente ainda encontra muito tabu em determinadas questões, mas é preciso a gente falar abertamente sobre essa questão que envolve as crianças e, acima de tudo, demonstrar e chamar atenção para os impactos que essas violências causam na sociedade. Você já parou para refletir sobre esse problema? Muitas vezes está tão perto da gente e passa longe dos nossos olhos. Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco de hoje é sobre o Dia contra o Abuso e a Violência Sexual. E também, claro, sobre o Dia do Conselheiro Tutelar, que a gente vai abordar aqui o papel fundamental desses profissionais na proteção da infância. Tanto, como já falamos, é uma data importante para a reflexão de todos. E hoje, e não poderia deixar de ser, eu vou conversar com o conselheiro tutelar, com o nosso conselheiro tutelar de Realengo. Wagner, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela confiança, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso canal. E eu gostaria que você começasse, primeiro que você se apresentasse para as pessoas e falasse como aconteceu essa eleição, como é que você assumiu essa função de conselheiro tutelar em Realengo. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite da Universidade Castelo Branco, de toda essa equipe, de nos trazer a essa oportunidade da gente falar um pouquinho realmente do Conselho Tutelar, da prevenção contra o abuso, contra o assédio às crianças, que é mais a nossa área, criança e adolescente, que a nossa atribuição é focada na criança e adolescente e, respectivamente, a gente atua com as famílias. Mas, para dizer como eu cheguei ao Conselho, muito interessante a sua pergunta. Para ser conselheiro tutelar, é fundamental, dentro do que dispõe a lei, que a pessoa tenha uma relação próxima com o trabalho social focado na criança e adolescente. No meu caso, por exemplo, eu fui voluntário durante 5 anos em média do Lar Fabiano de Cristo, que é uma instituição de grande porte, reconhecida pela ONU e outros órgãos, e eles mantinham 2 casas aqui em Realengo, na rua Cardoso Martins, bem no centro de Realengo, onde tinha uma casa-lar. Na verdade eram 2 casas, casa-lar. E aí tinha mãe social, tinha toda uma equipe, e eu era um voluntário, até porque, como músico, eu tinha essa disponibilidade de poder estar atuando. Aí acabei me envolvendo com essa causa, devido também a uma criação onde meu pai e minha mãe me educou, assim como meu irmão, de ver o meu próximo como verdadeiros irmãos. Então, a empatia com o próximo é um legado que eu trago da família, pai e mãe, e posteriormente o desenvolvimento nessa casa lá. E aí, como uma coisa assim, como destino, posso dizer assim, fazendo o trabalho, encaminhando as crianças para os cursos, às vezes fazia parceria com assistentes sociais para poder facilitar o trabalho, que essa casa lá tinha em média 25 crianças, que elas residiam, não usavam uniforme, era uma casa mesmo. Não existe mais? Não, aqui em Realengo não. E aí, nesse período, eu fui fazendo, logicamente, esse intercâmbio com vários órgãos, com as redes, e um dia eu estive num abrigo no interior do bairro Padre Miguel, muito conhecido como 77, e lá tinha uma pessoa muito conhecida, que a Deus o tenha, e viveu bastante, ela viveu uma média de 100 anos, a vovó Dedé. E a vovó Dedé era referência na região com trabalho com criança e adolescente, e ela foi uma das primeiras conselheiras tutelares. E aí ela vendo o meu empenho, minha dedicação, carinho, ela falou assim: poxa, você podia ser conselheiro tutelar. Eu falei: é mesmo? E aí ela foi me explicar que
Para ser conselheiro tutelar, você tem que ter, no mínimo, um trabalho social criança e adolescente no mínimo de 2 anos. Você tem que ter, não pode ter nenhum problema processual, né? Você não pode estar respondendo a processo, você tem que ter todo, né? Tem que ser ficha limpa. Ficha limpa, exatamente. E aí, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem da Lei 8.069 de 1990, e em 92 já é implantado os primeiros conselhos, né? Aquela coisa, né? Bem nova, né? E aí ele foi se desenvolvendo, né? A cada mandato as exigências também começaram a serem maiores. Muita gente não conhecia, hoje acho que bastante gente já sabe bem, né? Que existe o Conselho Tutelar, pode ter dúvidas de algumas das suas atribuições, mas muita gente hoje fala, inclusive a gente acha até de forma equivocada, às vezes, vou te levar para o Conselho Tutelar, como se nós fôssemos um órgão punitivo. E o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão de proteção à criança e adolescente. O conselheiro tutelar, ele é guardião dos direitos da criança e do adolescente, direitos esses que são inerentes na lei federal, né, onde tem a primazia, né, de proteção, porque a criança que for mal desenvolvida, né, no seu sistema pedagógico, se ela sofrer algum trauma, isso vai repercutir durante toda a sua vida, ou seja, nos adultos. E aí o Conselho Tutelar, como guardião desse direito, na situação que possa há perigo de violação ou violado, né? Então, se ele atua nesses dois campos. No perigo de ter uma violação, ele pode entrar em ação. E depois de violado, que é a parte ruim, ele também entra em ação para tentar resguardar na questão de requisição de serviços, né? Que pode ser no campo da psicologia, na área educacional. Por isso que a gente está sempre trabalhando nessa questão de divulgar o que é o Conselho Tutelar, porque as pessoas às vezes pensam que o Conselho Tutelar é um órgão como fosse um policial, né? E o Conselho Tutelar está ligado a qual órgão do governo, da Justiça, qual secretaria, por exemplo? Esse é o grande dilema do Conselho Tutelar. Como eu disse a você, de 1992 para cá, a cada momento ele está se desenvolvendo. Então, a secretaria hoje que está vinculada é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Porém, o Conselho Tutelar, para quem pode digitar aí no Google que a pessoa vai ver direitinho, ele é um órgão autônomo. Isso é muito importante, Wagner, porque as pessoas estão nos ouvindo, muita gente tem dificuldade. O papel da gente aqui, Sim. O objetivo da UCB é justamente assim, interagir, levar informação, conhecimento para contribuir com o bem-estar da sociedade. Sim. E eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes a pessoa tem um problema, mas não sabe onde recorrer, é burocrático, é difícil, Sim. Onde procurar, tá ligado a que órgão, como você falou, é punitivo, é polícia. Então, nesse dia tão nobre, tão importante, dia do conselheiro tutelar, eu acho que é importante a gente levar essa informação para a sociedade, né? Então, tá ali, é um órgão que é autônomo, é um órgão autônomo, não jurisdicional, ou seja, nós não somos juízes, né? Trabalhamos de forma de colegiado, né? Em todo o Conselho Tutelar, no mínimo, tem o certo é 5 conselheiros tutelares, é um número ímpar, justamente para ver o desempate. Mas 5 por região? Por região. Cada conselho tem 5 conselheiros tutelares. Então, no caso, eu em Realengo, tem eu e mais 4 conselheiros tutelares. E quando os casos são muito complexos, a gente faz a reunião de colegiado para que a gente possa trocar ideias dentro, lógico, baseado das nossas experiências, baseado no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, para que a gente chegue mais próximo de atender da melhor forma possível. E é por bairro, Wagner? É por região? Não, é por região. Eu, por exemplo, estive em 2001 para 2002, eu era suplente, assumi um período curto no Conselho Tutelar de Bangu, que pegava de Santíssimo, bairro Santíssimo, até Deodoro. Posteriormente, foi criado o Conselho Tutelar de Realengo. Então, se dividiu. Então, Bangu ficou de Bangu até Santíssimo. E o Conselho Tutelar de Realengo, ele pega o bairro de Padre Miguel e vai até Deodoro. E sucessivamente são vários conselhos. Hoje, atualmente, nós estamos com 19 conselhos tutelares no município do Rio de Janeiro. Mas a meta, que é audaciosa, né, e espero que um dia chegue, é ter em média de 60 a 70 conselhos tutelares. Por que isso? Pela dimensão da população, né? Então, no município inteiro são 19? No momento são 19. Foram implantados 10. Em 90, na década de 90. Isso, aí foi no decorrer até hoje, foi sendo, né, uma luta muito grande para
ampliar, chegamos a 19, tá para ter 20, mas ainda está muito aquém pela questão da população. Você veja que somente o bairro de Realengo, nós temos aí o quarto bairro mais populoso da cidade, então tem uma média aí de 300 mil pessoas, habitantes. Realengo, por sinal, tem bastante escolas, então assim, a demanda é muito grande. Às vezes, coisas mínimas as pessoas estão entrando em contato com o conselho, outras coisas mais graves as pessoas entram no conselho. Me diz quais são os principais, me diz não, conta para quem está nos ouvindo quais são os principais desafios enfrentados por um conselheiro tutelar. O grande desafio nosso, em particular, posso dizer a mim e alguns dos colegiados que a gente conversa bastante, às vezes não conseguir atender as pessoas da maneira que gostaríamos, né? Por quê? Porque nós somos requisitores dos serviços. Vocês são uma espécie de ponte intermediária entre o problema e os órgãos públicos. A gente tem que cobrar dos órgãos públicos e privados o que a lei diz, né? Determina. Nós não somos o criador da legislação, então nós temos que cumprir. O Wagner, como conselheiro, não pode tomar uma atitude da minha cabeça. Eu tenho que basear primeiro de tudo, como diz a nossa Bíblia, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tudo tem que ser baseado no que está aqui. Se eu discordar de algo, se acontecer, isso não interessa que eu tenho que cumprir a lei. E aí, quando a gente faz esse intercâmbio, né, a gente, lógico, o Conselho Tutelar, posso falar de Realengo, né, que é com quem eu trabalho diretamente, né, nós temos uma postura, em primeiro lugar, de diálogo, né, fazer parcerias. A gente acha que a lei é para quando se esgota o diálogo, esgota a compreensão. A gente só usa a lei em casos extremos, né, de cobrança, né, porque se caso o Conselho Tutelar dentro da lei não for atendido, ele pode representar diante do juiz ou ao Ministério Público, dependendo das situações, né. Então, assim, nosso desafio é quando a gente sabe que o sistema não está preparado para atender. Exemplo, muitos casos de crianças precisam de um atendimento de psicologia e a gente sabe que a rede pública não dá conta, né. Você manda para a clínica da família, a gente faz a requisição, que é uma obrigação nossa, e a clínica da família, ela faz o acolhimento, mas ela também não tem um médico ali para atender. O médico, normalmente, no caso da psicologia, se tem um trabalho até de grupo, né? E tem muita gente que desiste até, porque acha que o problema dela não quer compartilhar no meio de outras pessoas, né? É um direito, acho que cabe a cada um. E a gente sabe da deficiência, né? A gente sabe que a prefeitura trabalha para poder ampliar, acho que os governantes querem que a coisa funcione, mas tem as deficiências, né? Então, assim, as clínicas da família, nesse campo, por exemplo, da psicologia, é uma das reclamações. Mediadores nas escolas públicas, né? Muitos pais nos procuram porque tem filho autista, tem filho com síndrome de Down, e aí não tem ainda um número que atenda, né, essa demanda. Uma coisa interessante, aproveitando, falando nisso, está se tentando implantar, acredito que agora vai começar a funcionar, um sistema chamado CIPIA, né, que é um sistema nacional, onde a gente vai passar a atender, fazer o cadastro da família que procura o conselho, as nossas deliberações, nossas requisições, e aí ele já vai servir como dados, né, para as políticas públicas, né? Interessante. Isso aí vai ser uma coisa... Há uma deficiência muito grande ainda na questão da estrutural, né? Os conselhos tutelares ainda não tem uma estrutura, não há um investimento ainda como prioridade, né? Está se melhorando muito, eu não vou dizer que não, mas pelo que eu vejo, né, que eu acompanho do conselho, que eu já concorri outras vezes, então assim, percebo que algumas coisas melhoraram, mas ainda tem muita deficiência em alguns pontos na questão da estrutura, na valorização do próprio conselheiro, já que hoje é o dia do conselheiro tutelar, né, o conselheiro tutelar ainda há um certo preconceito, né, porque as pessoas acham que ele é brigão, mas é um perfil de buscar solucionar, porque quando a pessoa chega no conselho tutelar, a família, né, que chega com uma criança... Vocês são os conciliadores, né? A gente tem que brigar muitas das vezes para representar. Como eu falei a você, a nossa temática, pelo menos aqui em Realengo, no Conselho Tutelar de Realengo, a gente busca muito diálogo. A gente não chega, como diz na gíria, batendo na porta, né, chutando a porta, não.
a gente chama para conversa, faz parceria com a diretora da escola, com a clínica da família. Mas assim, o que acontece? Normalmente a deficiência do atendimento faz com que às vezes o conselheiro tenha que trabalhar incisivamente nessas questões, e às vezes incomoda, né? A gente tem muito cuidado de, quando chega num órgão, né, mesmo como requisitor, que a lei nos dá esse direito, a gente chega com um certo carinho, né, com essas pessoas, com a direção, com os funcionários, mas assim, às vezes acaba sempre tendo, às vezes, Você encontra dificuldade. Algumas situações de desconforto, porque a gente está ali para cobrar mesmo, né? Inclusive, uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que nós somos fiscalizadores do próprio órgão público, né? Porque nós não fazemos parte do município. Essa é a grande confusão. O nosso crachá, por exemplo, aqui, por exemplo, tem aqui o Rio de Janeiro, a Prefeitura, tem a Secretaria Municipal de Ação Social, mas, como eu disse, nós somos o órgão autônomo. E é autônomo por quê? Para ter a liberdade de lutar pelas crianças e pelo adolescente. Se você entrar no site da própria prefeitura e entrar lá na secretaria que nós estamos atrelados, você não vai achar o Conselho Tutelar. Por quê? Porque nós não fazemos parte do Conselho. Apenas a verba federal passa pela secretaria para fazer os pagamentos da estrutura, né? E quem tem casa, por exemplo, e tem um caso, por exemplo, que percebe uma criança que está abandonada e casa sozinha, ou que está maltratada, ela pode procurar o Conselho Tutelar? Como é que ela acha o Conselho Tutelar? Ela não só pode, como deve, né? No Estatuto da Criança e Adolescente é muito claro isso, que a gente vem com muito carinho tentando falar com as pessoas, que cuidar das crianças é uma obrigação de todos nós, não é só do pai, só da mãe. Tanto que no Estatuto, se a gente for ler, vai estar dizendo que é uma obrigação do Estado, da sociedade, da família, né? Logicamente se cobra mais do pai e da mãe, diretamente. E quando esse pai e essa mãe tem alguma deficiência, alguma alimentação, tem às vezes, um comprometimento com o alcoolismo, ou seja, com qualquer outro tipo de coisa, aí essa criança fica à mercê de quem? Então a gente tem sim obrigação. E aí uma das formas que é muito legal, que não compromete ninguém, né? As pessoas às vezes têm medo, é ela ligar para o Disque 100. O Disque 100 é do Direitos Humanos. Você diz que 100, você dá as informações da rua, do número da casa, onde se encontra a criança, né, que está vulnerável, né, situação de vulnerabilidade, e aí vai chegar ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai fazer o quê? Vai notificar os pais responsáveis. Então o Conselho Tutelar é o Disque 100. O Disque 100 vai direto para o Conselho Tutelar da região. Por exemplo, quando a pessoa fizer a denúncia, vai dizer assim, tem uma criança, a pessoa fala, que bairro? Realengo. Então já vai entrar no sistema, Realengo. Qual o nome, sabe o nome da criança? Não, mas é uma criança mais ou menos de 3 anos, a aparência dela é assim assado, parece que tem um pai e uma mãe, a mãe parece que usa droga, ou ela sai para trabalhar e a criança fica sozinha. Entendi. Aí essas informações chegam ao Conselho Tutelar da região. Entendi. Então, se a criança em vulnerabilidade estiver em Realengo, vai para o Conselho Tutelar de Realengo. E se for de Campo Grande, vai para Campo Grande, e assim sucessivamente. E aí o Conselho Tutelar, ele vai imediatamente, né? Isso todo dia chega casos e casos e casos. Infelizmente também chegam denúncias que não procedem, né? Às vezes, infelizmente, pessoas que não gostam de alguém, aí fazem denúncias que não procedem, a gente faz o levantamento. Isso é um assunto muito importante a gente falar, porque tudo passa pela conscientização. As pessoas não podem brincar, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o serviço público, com assuntos sérios, como diz que denúncia, esse tipo de conselho tutelar, né? Porque são profissionais, são pessoas que, enquanto você vai atender uma demanda falsa, você está deixando de atender alguém que de fato está precisando de você. Sim. Então você que está ouvindo a gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência da sua atitude. Avalie de verdade, né? Tanto contra, após como contra. O que você pode fazer para contribuir para o bem e para atrapalhar o bem também? Sim. Se tiver dúvida, consulta alguém da família, alguém que possa observar. Mas se tiver dúvida de que se está certo ou está errado, liga para o Disque 100.
mas nunca com o objetivo de prejudicar a terceiros, né? Que acontece muito. Às vezes conflito familiar, a pessoa não gosta de alguém da família, aí faz denúncia, aí a gente faz o levantamento e de fato não procede. Às vezes a própria pessoa nos convida para entrar dentro do lar, a gente vê que não tem nenhuma característica, a criança está na escola, está bem tratada, tem às vezes o atendimento que é peculiar às vezes de algum tratamento e não tem nenhum procedimento que a gente venha a fazer. E aí a gente perde aquele tempo, aquele deslocamento que poderia estar sendo investido em casos muito mais complexos, né? Isso é verdade. Agora, Wagner, hoje, além do Dia do Conselheiro Tutelar, também é mundialmente uma data dedicada à reflexão, né? A ONU traz essa reflexão mundial sobre o abuso e violência sexual infantil. A gente sabe que no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né? Vamos pensar global ou local, essa questão, ela engloba diversos fatores, né? Desde a questão social, cultural, financeira. Verdade. Como é que você, com a tua experiência, essa trajetória dedicada a ser voluntário e hoje nessa nobre função de conselheiro tutelar, como é que você avalia, analisa essa questão hoje ainda da exploração e do abuso sexual com crianças? Eu acredito que das manifestações que estão acontecendo, né, no país, nas regiões, nos territórios, as universidades colaborando, as escolas, né, é uma conscientização e isso gradativamente tem colaborado para frear, né, algo assim, né, que é totalmente prejudicial, além de ser um crime, é altamente prejudicial para a criança e a adolescente. É fundamental dizer, né, quando a gente se fala dessa questão, que esse é um dos maiores desafios também do Conselho Tutelar. O que a gente deseja é que não ocorram, né? A gente não quer atender as pessoas, a gente quer que não aconteça, né? Quando chega no Conselho, então a gente vai, às vezes, vai atuar mediante já o que já ocorreu. Então a gente está buscando trabalhar a prevenção. Porque essa questão já é uma questão criminal. Sim. Quando chega para vocês, você recebe, você tem na tua experiência, você tem recebido esse tipo de denúncia? Constantemente. Infelizmente, quando a gente está fora do conselho, a gente não tem realmente a noção de que existem vários casos. Mas também existem casos que não procedem, né? Isso aí o juiz depois que vai, né? A polícia faz a investigação, a polícia civil, aí o juiz que vai junto às provas, mediante ao Ministério Público que faz às vezes a denúncia e também tem a defensoria, né, que ninguém pode ser julgado sem ter a sua defesa. Mas os casos, aí quando entra o Conselho Tutelar não atua com a parte do crime, atua na parte da violação que foi praticada contra a criança ou adolescente. Suporte o adolescente, o acolhimento. Né, então, a gente acolhe, aí a gente vai avaliar, vai passar para a técnica, nós temos uma psicóloga e uma assistente social que faz uma triagem e aí a gente avalia ao encaminhamento da DECAB, que é uma delegacia especializada, que vai fazer o quê? Lá eles têm uma escuta especializada, né? Para que absorva assim, as informações daquela criança para produzir, além das provas para um juiz, também ver qual vai ser o atendimento para tratar daquela criança. Isso que eu te perguntar, você já vivenciou um caso desse de perto, assim, já teve que mediar uma situação dessa, de acolher uma vítima? Como é que é o tratamento dado? Você fala acolhimento institucional? O acolher... Antes de chegar no acolhimento, nas casas de acolhimento, como é que vocês recebem essa denúncia? Você já recebeu algum tipo de denúncia dessas? De abuso? Isso. Sim, pode chegar também pelo Disque 100 ou diretamente, né? A pessoa vai até o conselho e faz a denúncia, traz a criança ou traz a adolescente, e aí como nós falamos, a gente encaminha para que faça a ocorrência, né, na delegacia, porque aí é crime, então a delegacia que especializada vai fazer o registro
Vocês acompanham? Como é que acontece? Não, o Conselho isso? Tutelar ele não faz o acompanhamento, né? A gente, como eu falei, nós somos requisitores, a gente faz o direcionamento para os órgãos. A orientação. Isso. A gente só faz a representação quando, na ausência do pai, da mãe, né? Às vezes existe casos, né? Não aconteceu comigo ainda, eu espero que não aconteça. Não, a gente sempre teve vamos dizer assim, o genitor, a genitora ali para fazer o acompanhamento, levar para os órgãos. Na ausência de um familiar, aí o conselho é o que vai representar. Mas assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas falassem de forma mais aberta sobre esses temas, mas falar com espiritualidade, né? Porque a gente tem uma ideia muito errônea de querer, eu falei isso já em palestras, a gente tem eu percebo às vezes na sociedade aquela ânsia de punir, mas não se trabalha muito na prevenção. Então o ideal era que a gente falasse esses temas, né, que isso é crime, isso é prejudicial, isso acarreta vários problemas sociais. Então, assim, eu às vezes tenho uma impressão que as pessoas ficam aguardando o rei, querem ser juízes, querem fazer e acontecer. E a gente, o que é melhor? Melhor não acontecer, né? Lógico, então, esse é o melhor remédio. Então, e como é que a gente pode fazer isso? Falando mesmo, abertamente. Informação. E eu fico pensando que ainda precisa se aprofundar pesquisas para saber como é que pode, né, o ser humano, por que eles chegam a esse ponto, fazer esse tipo de atrocidade? Será que não existe alguma coisa que a gente pudesse ajudar essas pessoas também a serem... Porque nós estamos fazendo aqui, tentando discutir e conscientizar. E se tratarem, né? Porque será que isso que ordem? É uma patologia? São psicóticos? Que perfil de pessoas são essas que precisam de serem tratadas, né? Então a gente fica muito mais na expectativa de punir alguém e de evitar. Então, assim, em todos os campos do crime, seja ele qual for, a gente deveria, como sociedade, trabalhar para que essas pessoas, né, o máximo não chegasse ao ponto de cometer. Agora, Wagner, como é que funcionam as redes de apoio? Vocês devem lidar muito com as redes de apoio às crianças vítimas de violência. Como é que funciona isso? Por exemplo, na nossa Zona Oeste aqui, Realengo, você tem conhecimento de alguma rede de apoio? Qual é a mais próxima? Então, as redes de apoio, como eu falo para você, as redes de apoio são muito limitadas, né? Muito limitadas, porque, por exemplo, uma criança, como eu lhe disse, vai precisar de tratamento psicológico. Os tratamentos de psicologias são raros, né? Ela pode... o suporte que ela precisa é do familiar, né? Que a gente chama de família extensa, porque hoje a lei federal, ela considera o avô ou avó, tio, tia, irmãos, família extensa. Antes não se contava, era só pai e mãe. Hoje se tem família extensa. Inclusive você falou do acolhimento institucional. Hoje é uma coisa mais rara que a gente faz, o mínimo possível, né? A lei, ela preconiza evitar ao máximo acolher a criança e o adolescente. Então, se há uma necessidade de acolhimento, primeiro a gente vai buscar uma família extensa, porque existe danos de alguma maneira colocar uma criança, por mais que o abrigo seja adequado, que tenha carinho, né? Não é a família dele, né? É um espaço novo, estranho, né? Muito bem. Gostaria que a gente ficaria mais tempo, o dia inteiro conversando com você, que eu acho que é bacana. Deixa a tua mensagem final, agradecendo já a sua participação, a sua colaboração, de falar de pontos, trazer à tona a reflexão sobre essa data e esses assuntos tão importantes. Deixa a sua mensagem para quem está ouvindo a gente agora. A mensagem que eu deixo é de esperança, né? Quem está dentro do Conselho Tutelar tem que ser uma pessoa humanista, né? O ideal é que ela seja humanista, que ela tenha empatia com o seu próximo, para que ela possa acolher. A palavra é essa. Acho que o principal no órgão, Conselho Tutelar, é você ter a capacidade de acolher as pessoas, de ouvi-la, sem preconceitos, né? Sem apontar dedo, se ela errou, se não errou. Ouvi-las. Eu acho que é isso que é fundamental. E como hoje é o dia também do Conselheiro Tutelar, a gente vem numa luta, né? Os 95 conselheiros da cidade do Rio de Janeiro, como do Brasil, vem lutando pela
valorização, porque o conselheiro tutelar, ele assina, aqui pelo menos no município do Rio, ele assina um documento de exclusividade e ele não é valorizado nessa determinação. Então o conselho tutelar é um órgão fundamental, acredito que vai ampliar muito, vai se expandir, e eu só tenho a agradecer à Universidade de Castelo Branco, a você que com muito carinho nos convidou, e estou aqui representando em nome de todos os conselheiros. E eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, parabéns a você pela dedicação, pela função, pelo papel desempenhado, acima de tudo pelo lado humano que você manifesta aqui. Parabéns a todos os conselheiros. Fica a dica, gente, vamos cuidar dos adolescentes, vamos cuidar das pessoas, pessoal, o amor salva. Muito obrigada a todos. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de Bruno Silento na direção e edição de áudio. Eu sou Elza Calazans, agradeço muito a sua participação, Wagner, muito obrigada e até o próximo episódio.